dia, turma, bom dia, meus amores. Vamos começar nossa aula de português, né? E como na nossa última aula, né, a gente viu um pouquinho sobre a interpretação do texto, né, sobre a notícia, que é aquele texto que nos traz, né, uma informação, e aí, em cima desse texto, a gente tem informação de alguma coisa, né? A gente sabe o que aconteceu, como aconteceu e aonde aconteceu, certo? E aí, depois dessa aulinha, a gente também teve, né, a aula falando sobre os plurais, né? Relembrando que o quê? A palavra para no singular é quando a gente se refere a uma coisa, né? Se eu falar geladeira, se a palavra está no singular, eu sei que eu estou me referindo a uma geladeira. Se eu falar sapato e a palavra está no singular, eu estou me referindo a um sapato, né? Agora, se eu colocar essa palavra no plural, né, eu vou usar o S no finalzinho dessa palavrinha, e aí eu sei, né, que eu estou me referindo a mais de um elemento aí. Então, se eu falar geladeiras, eu sei que pode ser mais de um, que pode ser não, com certeza é mais de um, pode ser 2, 3, né? A gente vai falar aí a quantidade. E se eu falar sapatos, né, aí é mais de um. Então, sempre que, né, aí passar mais de um elemento junto, eu sempre vou estar usando plural. E o plural, né, a gente usa a letrinha S no final das palavrinhas, né? Eu dei até o exemplo. Se eu tenho um gato, eu vou falar gato, porque eu tenho um, então é no singular. Eu ganho 2, então eu vou falar gatos. E aí no final eu coloco a letrinha S, né? Que eu estou me referindo ao plural, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade à interpretação de texto, né? Que ainda é uma notícia, né? Então toda notícia ela nos traz uma informação. E dentro dessa notícia, a gente vê aonde aconteceu, como aconteceu e quando aconteceu, né? Essas informações, ela vem dentro aí do texto, né? De um jornal, de uma revista, né? Do que é que tá aí transmitindo a informação pra gente, a notícia, tá bom? Então, nós vamos abrir a nossa página, né? 180 do livro, onde vem aí falando sobre a notícia, né? Você já percebeu que há notícias sobre os mais variados assuntos? Leia a notícia a seguir, que divulga o lançamento de um livro. Observe que faltam algumas palavras no texto. Desafie-se com base nas informações do título. Complete com as palavras do quadro o que falta na legenda da foto e no texto da notícia. Então, aí tem um quadro, né? Primeiro vem o quê? Aí vem o título, né, sobre o que é que o texto está trazendo, né, qual é a notícia que o texto está trazendo pra gente. Então, o título é Livro Infantil, Manuela e as Borboletas Amarelas, será lançada no sábado. Então, né, tá falando aí sobre um livro infantil, né, que é para criança, um livro para criança que será lançado no sábado. E o título desse livro é Manuela e as Borboletas Amarelas. Então, né, escrito... A escritora brasiliense Janilza Rodrigues participará do bate-papo e também dará autógrafo, né? Então, aí vem falando sobre quem é a autora, né? Quem escreveu o livro, né? Então, aí tem um quadro escrito escritora, autógrafo, sábado, livro e Manuela. Então, de acordo, né, com o título, você vai usar as palavrinhas do quadro para poder completar, tá bom? Então, vamos ler com atenção e vamos completar com as palavrinhas que estão no quadro. Na página 181, nós vamos pular, né, que a gente vai deixar para a próxima semana, que a gente vai fazer a produção textual, tá, de acordo com essa atividade. Então, vamos pular 182 e 183 também, que é uma brincadeira, né, que é para fazer em grupo. Então, se Deus quiser, assim que a gente voltar, nós vamos fazer, tô marcando todas as páginas, tá? Que a gente não fez. Então, vamos para 184, que é a interpretação de texto, tá bom? Nós vamos ler na 184 e vamos responder na 185. Então, vamos lá. O texto a seguir é uma lenda afro-brasileira que conta como um ser encantado se transformou em um outro ser, né? Então, vamos ler o texto. Quem será que vai sofrer uma transformação?
no que ela vai se transformar. Então vamos ler. O arco-íris do céu vira serpente na terra. Vamos lá. Oxumaré, o arco-íris, era moço bonito e a todos encantava com suas roupas multicoloridas. Um dia, o rei Xangô, que muito o queria para o seu escravo, mandou que ele comparecesse em seu palácio. Então, quando ambos, os dois, estavam na sala do trono, os soldados de Xangô fecharam por fora as portas e janelas para que Oxumaré não pudesse escapar do domínio do rei. Xangô, o senhor do trovão, não conseguiu, contudo, fazer de Oxumaré seu prisioneiro. Oxumaré foi transformado numa cobra lisa e ágil, que fugiu por uma frecha que havia entre o chão e a porta. Depois disso, Oxumaré pôde ser visto na terra, movendo-se no corpo encantado da serpente, e pôde ser visto no céu, em dias de chuva, brilhando nas 7 cores do arco-íris. Desde então, porém, para agradar ao Senhor do Trovão, que tanto o queria para o seu escravo, o Xumaré, sempre que chove, transborda a alegria da terra para o céu, abastecendo o palácio de Xangô. Então aí a gente acabou de ler, que devido a ele poder agradar o Deus do Trovão, ele se transformou, no arco-íris. Então você vai fazer essa leitura com calma, tá? E aí você vai responder a atividade número 1. Releia o texto e responda as questões. Como era o arco-íris, Ele era quem antes, Aí. Qual era o nome dele? Qual é o nome, que dava ele? O que há em comum entre as roupas dele e o arco-íris que conhecemos? Letrinha D. Em que o Xumaré foi transformado? Por que ele foi transformado, Então aí a gente leu na história, que ele foi transformado em um animalzinho. Qual é esse animal e por que ele foi transformado nesse animal, tá? Número 2. O professor vai reler um trecho do texto, acompanhe a leitura. Então, eu vou ler e depois a gente vai responder a A e a B, tá bom? Um dia, o rei Xangô, que muito o queria para o seu escravo, mandou que ele comparecesse em seu palácio. Então, quando ambos estavam na sala do trono, os soldados de Xangô fecharam por fora as portas e janelas, para que o Xumaré não pudesse escapar do domínio do rei. Então, aí você vai responder a letrinha A. Que elemento desse trecho demonstra que Xangô era poderoso? Então, o rei aí, ele era poderoso por quê? Letrinha B. A quem a palavra ambos se refere no segundo parágrafo, Então, eu expliquei na hora que eu estava lendo lá o texto na 184, Ambos quer dizer o quê, Quando o quê? Número 3, lá na página 186. Xangô também é conhecido por um nome que está ligado a um elemento da natureza. Encontre esse nome no texto e escreva, Então, Xangô, ele era o senhor do quê? Aí você vai escrever. Número 4. Segundo a lenda, hoje em dia, o Xumaré pode ser visto de 2 formas. Observe as imagens, escreva o nome dessas formas e o local onde eles são encontrados, Então, aí a gente tem a serpente, onde que a serpente é encontrada. E a gente tem o arco-íris, onde que o arco-íris é encontrado. Número 5. O Xumaré pode ser visto na forma de 2 seres. Que semelhanças há na aparência desses seres? Marca um X na resposta certa, Então, aí, os 2 seres são multicoloridos e formam um círculo. Os 2 seres são multicoloridos e têm a forma alongada. Os 2 seres têm exatamente as mesmas cores. Aí você vai marcar, qual é a resposta certa. Número 6. Marque um X, a alternativa correta. A lenda que você leu conta como surgiu a chuva, o arco-íris ou o trovão, Então, aí a gente acabou de ler um textinho e ele mostra como quem surgiu, tá? E aqui embaixo tem falando sobre o que é lenda, A lenda é uma história que busca explicar como surgiram as coisas e o mundo em que vivemos. Essas histórias foram criadas há muito tempo e chegaram até nós, porque foram passadas oralmente de geração a geração. Podemos conhecê-las hoje porque alguém registrou as histórias por escrito. Então, isso, é o que se refere à lenda, Eu até contei para vocês uma lenda,
perto do dia do folclore. Então, a lenda é isso, é uma história que ela é passada de geração para geração, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, foi a interpretação de texto. E eu vou deixar também, né, para relembrar a nossa aula de ontem sobre plural e singular, para vocês realizarem uma pesquisa, tá bom? Vocês vão fazer no seu caderno de português, vão fazer o cabeçalho, vão colocar o dia de hoje, né, dia 25 de setembro, e vão separar uma folha para plural, uma folha para singular, desculpa, e aí vocês vão pesquisar palavrinhas no singular, vai colar onde você colocou singular, palavrinhas no plural, você vai colocar aonde tá, você colocou para o plural, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula. Qualquer dúvida, só deixar o comentário que eu vou estar aí prontinha para ajudar, tá bom? Beijo!